Estudar por questões pode ser uma das melhores coisas para o seu estudo, para que você consiga se engajar muito bem dentro da sua aprendizagem. Muita gente não sabe exatamente como que funciona o estudo por questões, porque simplesmente acostumou a pegar uma lista de questões e é isso aí, eu tenho que confiar na lista de questões e sair fazendo questão atrás de questão. Só que o que eu queria trazer para vocês é que você conseguisse entender como que você consegue se beneficiar ao máximo do estudo por questões. Para você entender o porquê que o estudo por questões é tão poderoso para sua aprendizagem. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar para você como que você se beneficia o máximo do estudo por questões. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática e especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer saber como se aprende mais e melhor, como se beneficia ao máximo do estudo de questões, segue esse canal, ativa as notificações que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. A primeira coisa, a gente tem que entender uma coisa que a gente chama de estágios da aprendizagem, e esses estágios da aprendizagem é saber se a gente está nos primeiros contatos com a informação, ou então se a gente está estudando por um aprimoramento do nosso conhecimento, ou então se a gente está estudando para revisar aqueles conceitos que você já aprendeu. E isso é importante porque tudo isso é baseado sobre um conceito que a gente dá o nome de esquemas mentais. Esquemas mentais, que são os nossos aglomerados de memórias, que eles estão vinculados a nossas pontes, porque as memórias elas são associadas a outras memórias. E aí a gente tem então os nossos engramas, que são basicamente o conjunto de memórias que são correlatos a uma determinada informação que a gente está falando. O que acontece é que quando você está dentro dos primeiros contatos com uma informação, o seu esquema mental está se formando ainda. Ele ainda precisa de substrato, ele ainda precisa de base, ele precisa de memórias para que você consiga entender aquela informação especificamente. Já em compensação, se você estiver falando sobre um aprimoramento, até porque você já tem um esquema mental e o que você quer fazer é colocar novas memórias, e além de colocar novas memórias, você quer conseguir fazer com que novas conexões, novas pontes associativas sejam feitas entre as memórias que lá já existem. E a última situação é que a gente também tem as revisões. E as revisões, elas servem para basicamente conseguir manter algumas pontes associativas que já existem, algumas memórias que lá dentro existem dentro do seu esquema mental. Saber em qual estágio que está a sua memória e saber o que você tem que fazer para conseguir fazer com que o seu esquema mental evolua e evolua da forma mais salutar possível para que você consiga resgatar essas informações no futuro. E não só resgatar essas informações no futuro, mas resgatá-las com qualidade, é importante para você saber em que nível, como que você consegue trabalhar as questões. E a segunda coisa que você tem que saber para se beneficiar do seu estudo por questões é uma coisa que a gente chama de níveis hierárquicos do pensamento. Níveis hierárquicos do pensamento, que pode ser melhor denominada e melhor entendida por meio da taxonomia de Bloom, que basicamente mostra como que funciona a nossa escala do pensamento em termos evolutivos, desde o mais fácil até o mais difícil. O que acontece é que quanto mais alto a gente está trabalhando no nível hierárquico do pensamento, mais desgastante e mais difícil é aquele trabalho, é aquele pensamento. Já em compensação, quanto mais baixo dentro do nível hierárquico do pensamento, mais fácil vai ser para ti. E é importante que a gente saiba sobre esse conceito, porque quando a gente estiver estudando e estiver entendendo que a gente precisa resolver questões, a gente precisa entender qual é o nível que a gente está trabalhando, porque a gente sempre vai procurar o nível mais difícil que a gente der conta. A terceira coisa que a gente precisa saber para se beneficiar ao máximo do estudo por questões é uma coisa que a gente dá o nome de Cognitive Load Theory, ou teoria da capacidade mental, que vai mostrar pra gente que nem um baixo nível de engajamento dentro do estudo e nem um nível exagerado de engajamento no estudo vai fazer com que a gente tenha excelentes resultados. Na verdade, o nosso nível de engajamento ideal, aquele nível onde a gente vai estar absorvendo o conteúdo, ele acontece em níveis médios, um nível onde você nem se sente sobrecarregado mentalmente e nem você se sente pouco sobrecarregado ou você está achando as coisas muito fáceis. Porque quando você estiver nesse nível ideal, um nível onde esteja extremamente adequado, é quando o seu nível de absorção do conhecimento ele vai estar se sentindo no máximo. Então é extremamente importante que a gente consiga dosar para que a gente esteja no nível máximo da nossa absorção. E isso vai acontecer em níveis adequados de dificuldade. E você deve estar provavelmente me perguntando, Naka, por que eu preciso saber todas essas coisas para saber como que eu estudo por questões? Porque estudar por questões não é só pegar uma lista de questões e começar a fazer questões atrás de questões. E eu falo, você até pode pegar uma lista de questões e começar a fazer questão atrás de questão, mas a pergunta é, qual que vai ser realmente o teu ganho? Depois que a gente entendeu esses três conceitos, que é o conceito dos estágios do conhecimento, o conceito do nível hierárquico do pensamento e o conceito do Cognitive Load Theory, ou teoria da capacidade mental, a gente consegue entender algumas coisinhas. A primeira coisa, vamos falar sobre quando você está trabalhando com os primeiros contatos. E primeiros contatos significa que você está começando a construir o seu esquema mental sobre um determinado assunto. Como você está tendo que construir as nossas primeiras memórias, essas primeiras memórias, a construção dela é sempre mais difícil. Então o simples fato de estar tendo que construir uma coisa já está no nível extremamente adequado do The Cognitive Load Theory, porque a gente não quer nem uma dificuldade exagerada e nem uma dificuldade fácil demais. O fato de você estar tendo que construir as primeiras memórias faz
com que você tenha simplesmente que entender os primeiros conceitos. Então, como que você se beneficia de questão quando você está falando sobre os primeiros contatos? Poxa, você está precisando então de informações fáceis. E se você está precisando de informações fáceis, você vai buscar por questões fáceis. E questões é uma coisa importante mesmo, porque vai fazer com que você se teste. E esse testar é um dos principais benefícios que você traz para sua memória, para que você consiga fazer com que essa memória perdure. Você só pegar um conhecimento e ler esse conhecimento, muito provavelmente ele não vai ser suficiente para que você mostre utilidade para o seu cérebro, porque o seu cérebro, ele não entende apenas o conteúdo que você leu como relevante, mas ele percebe tudo que existe ao seu redor como relevante. Então, o melhor jeito que tem para você mostrar relevância é você mostrando utilidade. E se testar é um dos melhores jeitos de mostrar utilidade. Então, fazer questões é melhor do que simplesmente ler, só que ao mesmo tempo, como você está construindo os primeiros passos sobre os primeiros contatos, então você não quer coisas muito difíceis, para você não exagerar no nível de dificuldade, no nível de estresse, esse nível de exagero de engajamento do conteúdo. O que você quer é realmente as questões fáceis. Já uma segunda possibilidade é que você já tenha o seu esquema mental, o seu engrama formado, e aí você está querendo simplesmente aprimorar esse seu esquema mental. E se você está querendo aprimorar esse seu esquema mental, você precisa entender o seguinte: você já tem substrato, mas se você já tem substrato e você quer aprimorar, você precisa fazer coisas mais difíceis do que já estão lá. Porque se simplesmente você fizer coisas fáceis, aquilo não vai ganhar um aprimoramento daquele seu esquema mental. O que acontece é que se você quer aprimorar, você precisa fazer coisas mais difíceis do que você já fez. Então a gente procura por um conceito chamado de dificuldade desejável. Esse conceito de dificuldade desejável faz com que você tenha que procurar por níveis mais altos da hierarquia do pensamento. Então você tem que pensar sobre comparar, sobre avaliar e sobre criar. Você tem que pegar questões onde você consiga fazer correlações que antes você não conseguiu fazer. Só que aí essas questões que vão exigir isso são questões de nível de desafio muito mais complexo. Talvez o ideal seja você procurar por questões que você sabe que o índice de acerto daquelas questões são índices mais baixos. São questões onde, por exemplo, se você fala sobre o Enem, são questões de TRI mais alta. É isso que você está procurando quando você procura pelo aprimoramento do teu engrama. Porque lembra, o aprimoramento, você vai colocar novas memórias mais acuradas e você vai fazer evoluir o seu esquema. Então você precisa de coisas mais difíceis. E uma terceira possibilidade é se você já tem também o seu esquema mental formado, mas o que você está procurando para aquele seu esquema mental é um processo de revisão. E revisão é uma coisa extremamente importante. Revisão é uma das coisas que garante que as suas memórias vão continuar ali. É extremamente importante que você faça a prática de revisões espaçadas, que vai ser uma das principais ferramentas que você vai ter para conseguir fazer com que aquele conhecimento perdure por mais tempo. Mas como que a gente faz revisões adequadas por meio de questões? E aí o negócio é, quando você fala sobre revisão por questões, você precisa de volume. Quando a gente fala sobre a teoria da capacidade mental, The Cognitive Load Theory, a gente tem dois jeitos para fazer o seu nível de engajamento, o seu nível de estresse em relação ao entendimento daquela questão aumente. O primeiro jeito que você tem é por meio do nível de dificuldade de questões. E o segundo jeito é por meio de volume de quantidade de questões e volume de quantidade de informações que você está tendo que se engajar. E aí, qual é o grande detalhe? Se você aumenta os dois ao mesmo tempo, você exagera, você sobrecarrega o seu pensamento. Então, nunca é ideal que você aumente demais seu nível de dificuldade e também não é ideal que você aumente ao mesmo tempo o nível de volume. Se você aumentar o nível de dificuldade, você não trabalha tanto com volume. Mas em compensação, se você trabalha mais com volume, você vai trabalhar com questões no nível mais adequado, um nível um pouco mais baixo. Então, quando a gente trabalha com revisão, o que você quer é volume, não é exatamente dificuldade. Por quê? Porque você quer manter as pontes, você quer manter as memórias. Então, você vai fazer o máximo de questões possível. E aí, para fazer o máximo de questão possível, você precisa conseguir uma boa lista de exercício. E essa boa lista de exercício, você vai conseguir fazer com que essas várias questões sejam retomadas e relembradas para que você consiga manter as pontes que tem sobre aquele esquema mental dentro da sua cabeça. Então, quando a gente fala sobre níveis hierárquicos do pensamento, você está procurando mais por níveis médios do conhecimento. Todo esse processo de se testar por questões, ele vai beneficiar demais para que você consiga desenvolver uma coisa que a gente procura dentro da aprendizagem, que é o flow. E o flow é esse estágio onde você está o mais compenetrado, engajado na situação que você está fazendo. Quando a gente trabalha em flow, a gente consegue perceber que o tempo passa numa velocidade muito rápida e você nem percebe que todo aquele tempo tinha passado. Eu sei que para algumas pessoas o estudo é meio que impossível você parar para pensar, cara, como assim? Eu vou estar estudando e o tempo vai passar rápido. Talvez para você ainda seja incompreensível isso, simplesmente pelo fato de você nunca ter conseguido experimentar o fato de realmente gostar de estudar. Mas a partir do momento que você começa a gostar de estudar, você começa a gostar de estar lá praticando, exercitando, você começa a perceber que o tempo passa numa velocidade muito grande. E um dos principais jeitos de conseguir alcançar o flow é quando você é desafiado no nível certo. O melhor jeito de alcançar o flow é exatamente você estar se adequando ao nível de desafios. E esse nível de desafio significa nem tão fácil, nem tão difícil. Níveis adequados, exatamente de acordo com o Cognitive Load Theory, a teoria da capacidade mental.
melhor, você precisa sempre se adequar ao que você quer. Primeiros contatos, trabalha com coisas mais fáceis. Seja desafiado por coisas mais fáceis porque você está construindo aquilo. Eu tô aprimorando um esquema mental que eu já tenho. Você já é bom naquilo, você quer melhorar mais ainda. Coloque coisas mais difíceis. Coloque a coisa mais difícil que você der conta. Não trabalhe tanto com volume, trabalhe com dificuldade. Coloque você para ser testado nos níveis mais altos. Agora, em compensação, se você quer revisão, vamos trabalhar o desafio em cima de volume. Vamos fazer tantas questões em tanto tempo, porque assim você vai conseguir fazer com que o seu desafio se chegue no máximo, você entre em flow e é com isso, o seu aprimoramento, a sua evolução no estudo vai ser muito melhor. E se você quer ter mais conteúdos como esse, conteúdos que te ensinem a saber como que você utiliza questões ao seu benefício, se simplesmente pegar uma lista de exercícios e começar a fazer uma atrás da outra, se é benéfico, se não é benéfico, curte esse vídeo, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem e como que faz para estudar mais e melhor.